Na aula passada, eu, depois de 2 aulas de situação desse curso, desse tema, né, dentro do que nós vínhamos fazendo nos cursos anteriores, sobre pós-verdade e tal, a retomada, portanto, dos 6 temas que eu abri de estudos para mim, para os próximos muitos anos, estão nos 6 ensaios da quarentena, e determinando que o tema da pobreza é o fundamental, a gente vai ver, tudo de alguma forma se amarra nesse tema, na reflexão sobre esse tema, para mim. Eu adiantei algumas hipóteses que estão no ensaio e que eu estou tentando desenvolver aqui, que eu vou tentar desenvolver aqui. Adiantei porque, embora o meu trabalho seja sempre o de busca de paradigmas, os paradigmas buscados, ou pelo menos os paradigmas encontrados, isso pode só querer dizer que eu estava buscando como, em geral, se busca, paradigmas mentais, que aparecem sob a forma de sistemas dogmáticos. Quer dizer, que a palavra dogma é muito maltratada, né? E merecidamente, porque, mas lá na origem, nas línguas indo-europeias, o radical de dogma, doc, é o que dá docente, é o que dá doutor. Significa, tem a ver com ensinar e aprender. É uma atividade, portanto, antidogmática, por excelência, no sentido que dogma veio a assumir depois para nós, o indiscutível. Aquilo que há para ser sabido, num sentido fechado do termo, em que ensinar e aprender não é a dinâmica do dogma, é saber e não se afastar mais. Há quem sabe e é titular do magistério, e há quem tem que saber e fica titular da obediência. Então, os sistemas que a gente vai encontrando quando procura as condições de possibilidade de pensar e dizer, de pensabilidade e dissibilidade de uma determinada época, que é inclusive o que a recorta como época, é a partir do início do vigor dessas condições de possibilidade e até a perda do seu vigor, e outra coisa aparecerá, que não é uma sequência, que não é um progresso, um desenvolvimento, é outro conjunto de condições de possibilidade. Isso, evidentemente, é Foucault. E foi lá que eu aprendi e continuo aprendendo. Eu acrescentei as condições de ser e fazer, não só de pensar e dizer, de ser e fazer. E o que é, então, um paradigma? Talvez seja o que ele chama de sistemas de pensamento. A história dos sistemas de pensamento era o título da cátedra dele no Collège de France, que, quando ele morreu, eu adotei para o meu laboratório no IDEA, Laboratório de História dos Sistemas de Pensamento. Mas aqui um sistema de pensamento é o modo de organização de uma determinada época segundo certas condições de pensabilidade e dissibilidade. Isso. Então, é claro, quando a gente procura um sistema de pensamento... Não, quando a gente procura um determinado tema. Era isso que ele fazia. Estava interessado na loucura, por exemplo. Então, usando seu método genealógico, que pergunta por proveniências e emergências, ele determinou, não era difícil, é um fato, que a loucura apareceu no século XVII na França, com essa qualidade. Loucura significa adoecimento mental. Não era óbvio, não era razoável, não era praticado anteriormente
era praticada a noção de que a mente adoece. O adoecimento era do corpo, era a doença, as doenças. Né? E era o corpo que era tratado. A partir do século XVII, na França, a mente passou a adoecer e a precisar ser tratada medicamente. Então, apareceu ali a loucura como um campo de objetos, o saber correspondente, a psiquiatria, em parte também o direito penal, o regime de poder correspondente, a lei, e o afastamento, o julgamento dessas pessoas, o afastamento da sociedade, e os conjunto de práticas sociais para dar conta desse afastamento, ou seja, desse regime de saber-poder, que foram os asilos, os hospitais psiquiátricos depois. No começo, os asilos juntavam muita coisa, prostitutas, vagabundos que não tinham profissão, eram perigosos, que andavam pelas ruas. Então. Depois ficou estabelecido que era o lugar dos loucos, ou seja, desse tipo de doente cujo adoecimento era mental. Bom. E daí desenvolveu. Então, ele, não vou comparar, isso é uma figura de linguagem, não vou comparar, em seguida comparo. Não vou me comparar a ele, mas também é assim para mim. Eu tenho, como ele teve, os temas dele, a loucura, a doença, a clínica, a relação de saberes e poderes, como faz, por exemplo, em As Palavras e as Coisas, em relação às ciências humanas, o poder, vigiar e punir, já na ordem do discurso, a sexualidade, né? Em toda a história da sexualidade, 4 volumes. Ele tinha temas. Não há na filosofia, como há na matemática, acho que eu já disse isso aqui, repito, um catálogo de assuntos que são importantes para a matemática, mas não foram ainda resolvidos. De modo que os matemáticos do mundo podem se distribuir segundo quem trata do assunto 3 ou do assunto 7. Passa a vida naquilo. Isso não há para a filosofia. Há um espírito de época, um clima, em parte, me parece, ou pelo menos é e será por algum tempo, eu acredito, para mim, o clima gerado pelos discursos pós-modernos do final do século passado, suas consequências nas práticas sociais e na organização cultural das nossas sociedades e do mundo globalizado, e agora, esse momento da pós-verdade em que nós vivemos. O clima, para mim, para muitas pessoas, é esse. Mas eu tenho temas do meu interesse. A pandemia, que talvez daqui a pouco deixe de ser porque vai ser uma coisa da nossa habitualidade cotidiana. A pandemia, a pobreza, que é central. Já digo por quê, mas já adiantei isso aqui. A pobreza, os migrantes, os que perdem lugar, de origem e de fim, não tem mais lugar. Essa é a questão de local e global, problematizada no negativo. As polarizações, o ódio, o terror, são temas que estão lá nos 6 ensaios da conferência, da quarentena, 6 ensaios da quarentena, e estão lá porque são as maneiras que eu encontro para mim de estar inserido numa reflexão sobre o contemporâneo, sobre a nossa época, uma reflexão, portanto, acreditando ainda que a filosofia não só é possível, como é altissimamente necessária nesse momento. E, bom, então eu procuro paradigmas e tenho encontrado extensamente, que Os Assassinos do Sol são 9 volumes, a história dos paradigmas filosóficos. Filosóficos, precisamente. De modo que eu estava perguntando por paradigmas mentais, que apareciam sob a forma de sistemas
teóricos, filosóficos, teológicos, científicos. Sistemas de pensamento permitem essa interfecundação, não é disciplinar. Né? E o que eu estava procurando era, porque um paradigma é isso, condição de possibilidade de dizer e pensar, significa que o paradigma não está no dizer e no pensar, quer dizer, está lá, aparece lá, mas ele é condição para o dizer e pensar. Portanto, ele está simultaneamente em presença no dizer e pensar, de uma certa época, e ausente dele, como se fosse uma dimensão de discreta transcendência. Isso é um problema filosófico, claro, é um problema. Discreta transcendência, mais ou menos como os axiomas estão para os teoremas. Os teoremas da matemática, por exemplo, da física, os teoremas da matemática são explicitações de um axioma, de um ponto de vista, que é o da matemática da época. E eles se demonstram, mas o axioma não é discutido. O axioma não é discutível. Ele sequer é claramente visto como a explicitação em teoremas de um ponto de vista, de um macro ponto de vista que determina uma época. Então, embora isso pareça rude, né, eu tenho dito que as teorias filosóficas, por exemplo, para ficar logo nos grandes, e se for o caso, apanhar por causa disso, por exemplo, as de Platão e Aristóteles, são opiniões. São as opiniões muito bem fundamentadas, muito rigorosamente estruturadas, no caso de Aristóteles, fechadas num sistema de uma perfeição e harmonia estonteante, está tudo ali, tudo se articula, né? Segundo um ponto de vista de época, que Aristóteles não estava discutindo. Era, vamos dizer assim, natural. Depois do que tinha acontecido lá nos pré-socráticos do século VI, o desarranjo extraordinário que os sofistas, grandes filósofos, né, fizeram no século V, o ponto de vista da filosofia, o ponto de vista da época, cuja ponta de lança, em termos de pensar e dizer, foi a filosofia, era um que tornava óbvio, não é a boa palavra, que tornava necessário, num sentido filosófico, quer dizer, não podia deixar de ser feito. Podia ser feito de outro modo, mas, no fundamental, não podia deixar de ser feita a investigação que Platão fez, que Aristóteles fez, em relação à qual ao qual esse axioma, que a gente só vê depois que o sistema se enfraquece. Aí a gente olha e vê que eles estavam lidando com a velha questão de ser, lá dos pré-socráticos, ser entendido lá nos pré-socráticos como o princípio universal, genérico, abstrato, absoluto, que condiciona o serem as coisas. Serem e não serem. E o que está em jogo aí é a relação entre uma dimensão universal, que garante serem todas as coisas, e uma dimensão particular, singular, que garante que todas as coisas que são de modo diferente, explosivamente, multiplamente, na tendência longa, até caoticamente. Não tem importância, porque há um princípio que não é nenhuma coisa, que não está entre as coisas, mas que também não é um sobrepairante, assim, um Deus ou alguma coisa desse tipo, que unifica toda a dispersão.
porque não há nada que não seja. A partir daí, tudo pode ser diferentemente, uns em relação aos outros, mas nada pode não ser. Então, ser foi aí um princípio que era verbo, estava no infinitivo, neutro, válido para todas as coisas. Depois da passagem dos sofistas, os filósofos, século IV, precisaram, como condição primordial para dizerem qualquer coisa sobre qualquer coisa, responder, mesmo que no implícito, a questão: o que é ser? E ser passa aí a ser uma coisa. A coisa de todas as coisas, a mais elevada, coube Deus aí mais tarde, por exemplo, a mais elevada, mas é algo, é algo. Então, simplificando aqui, uma das condições de possibilidade do pensar e do dizer de Platão e de Aristóteles e de outros, né, naquela época, que é época justamente por causa dessa ruptura, foi converter ser de princípio universal, que não é nada de coisa, do qual se deveria, então, dizer, como Heidegger fez no século XX, ser não é. O que é são os entes, as coisas singulares, essas são. Ser não é, no sentido de que ele não é nenhuma coisa que seja qualquer coisa, nem a suprema coisa, não é. No pensamento filosófico oficial, século IV, e daí em diante, a intuição, que depois será pensada, não no seu conteúdo, mas nas suas consequências, como teorias disso e daquilo, da ética, da política, da metafísica, enfim, de tudo, da física, da lógica, enfim, de tudo. Né? A condição primordial e oculta, de tão óbvia que é, e que não precisa ser pensada por isso mesmo, é a conversão de verbo em substantivo, quando se trata de ser. Isso não é uma pequena transformação, isso é uma ruptura. Passar de fazer a experiência do que significa ser em todas as coisas. Século VI, pré-socráticos. A experiência pode ser, como a de Heráclito, de que todas as coisas são na medida em que fluem. Ele não escreveu o tudo flui, não está entre os fragmentos pré-socráticos, mas é o sentido de Heráclito. Mas é o sentido do pensamento dele, né? Tudo flui. E isso, depois, talvez tenha podido ser, vindo a ser, entendido como tudo flui significa tudo é, deixa de ser e volta a ser e vem a ser. Então, atribui-se a Heráclito isso, ele é o filósofo do vir a ser, ou do devir. Essa é uma maneira de compreender o que significa ser em todas as coisas. Não é uma resposta à pergunta, mas, afinal de contas, o que é ser? Ser está em todas as coisas como condição, portanto, é invisível como coisa, porque não é nenhuma coisa. Agora, ser em todas as coisas significa o quê? Que sentido pode ter, né, considerando que nós vamos junto? Não estamos separados de todas as coisas, como um falante está separado das coisas sobre as quais ele fala. Não é a ordem do discurso. Não é ainda a ordem do discurso. Então, quando eu digo ser, para os pré-socráticos, é verbo, ser verbo é a condição de possibilidade do pensamento pré-socrático. É seu axioma. É ser, não ser, nada. Ou ser, nada, como Heidegger formulou. Isso decorre do ethos grego novo, da ruptura com o ethos mítico, o ethos grego sendo, hipótese, sempre um modo de
lidar existencialmente, politicamente, socialmente, culturalmente, pessoalmente, lidar com a tensão estranha, excitante e amedrontadora do desejo, do amor às multiplicidades, ao tudo haver, demais, tanto, desejo e medo da indiferenciação, né? Tantas vezes eu disse isso aqui, de nos perdermos no oceano como uma gota que se desqualificou, inclusive como gota, porque desapareceu ali como gota. O oceano não é um somatório de gotas. Ou o perigo contrário, o de se pôr protetivamente numa distância tal que o mundo, as multiplicidades, a natureza, todas as coisas desapareçam do horizonte. Ou se numa posição um pouco é brutal isso que eu vou dizer agora, mas um pouco oriental, né? Coisa da ilusão. Tudo é um sonho dentro de um sonho. O eu, a consciência, a individualidade, um sonho dentro de um sonho. Portanto, convém tomar distância do que aparece sob a forma do desapego, por exemplo. Isso não é grego. Então, para os gregos existe esse perigo, não grego, de tomar um excesso de distância para se proteger. E o outro perigo, que é grego, porque vai no sentido da paixão, do desejo, do corpo, de se envolver com as multiplicidades e não se perder nelas. O equilíbrio da balança seria isso, viver nelas e não morrer delas. Que é uma balança aí. O ethos grego, a gente pode dizer assim, um ethos genérico grego, consiste em encontrar maneiras de lidar com essa balança, com essa simultaneidade não necessariamente equilibrada, com o mesmo peso nos dois pratos da balança, entre multiplicidade e unidade, entre diferença e identidade, para ficar na forma que esse amor-temor veio a assumir na linguagem filosófica. Então, há sempre, para os gregos, estamos falando dos gregos, um ethos, uma experiência do modo de habitação no mundo, entre o que nós não somos, que tem como fundo essa motivação, chamemos psicológica. Desse ethos, dessa experiência, decorrem regimes de linguagem, pode ser a narrativa dos míticos, pode ser a questão dos pré-socráticos, pode ser o discurso dos sofistas, dos filósofos, e lá para cá, diferentemente, o discurso pode ser filosófico, pode ser teológico, pode ser científico, pode ser artístico, mas sempre discurso, é um falar sobre. E colocar, portanto, tudo que é longe. São sistemas de linguagem que acordam regimes de verdade. Então, ethos, a experiência, sistemas de linguagem, regimes de verdade, têm uma conexão, vamos dizer, usar a palavra sem fazer referência ao estruturalismo do século passado, estrutural, ou estruturante, né? Uma conexão estruturante. Então, a experiência dos pré-socráticos de terem encontrado finalmente é como se isso tivesse sido sempre o objeto da busca dos gregos. Não foi, não era para os míticos. E aí nós estamos falando dos séculos X, 9, 8, 7, um bocado de tempo. Não era para os míticos. Foi para os pré-socráticos como se eles tivessem acabado de descobrir a coisa que, no entanto, eles não enunciaram como teoria. Não podiam. Que é que, no final de tudo,
dada toda a multiplicidade, pletora, caos de tudo que é, há um princípio inamovível, é justamente que tudo é. Serem todas as coisas, então, o lugar da experiência pré-socrática. Decorre de um ethos de ser, de estar imerso no mundo, entre tudo que nós não somos, no modo ser, que gera um sistema de linguagem, que é a questão, que produz regimes de verdade, a aletheia dos pré-socráticos, aquele ir junto, nós junto com o movimento da totalidade do que é com, como Heráclito diz, o que é com o comum. Embora vamos nós, supondo, possuirmos uma inteligência individual, também já citei esse fragmento aqui milhares de vezes, dos meus favoritos, e ele viu tudo que vinha depois aí, né? Vocês pensam que a inteligência particular que vocês têm, eu tenho, é determinante do que seja, claro, ele não podia dizer isso, porque só depois pode dizer assim, do que seja a verdade, mas não é. Verdade é a compreensão da totalidade do comum em que nós estamos incluídos, por isso é que a inteligência particular que faz barreira, faz separação, não vale. Então, o regime de verdade da aletheia é uma compreensão do encoberto e desencoberto, de dia e noite, maré alta, maré baixa, sístole e diástole, como constitutivos do sentido de serem todas as coisas. Essa é uma altíssima experiência de um regime de verdade que depois se perdeu. E veio o discurso com os sofistas. Então, o ethos, igualmente grego, no fundo está multiplicidade e unidade, tá? Amor e temor. Mas passaram por ali os sofistas no século V, desarranjaram tudo, disseram que a física, a natureza é caos, não pode ser conhecida, portanto não há verdade. E que o logos é vamos chamar atributo, um atributo humano, estritamente humano. Não é, portanto, o comum a tudo, o tudo ser. Também já disse isso aqui, Gorgias começa, pelos fragmentos que a gente tem, aparentemente começa o seu livro sobre a natureza, Perifísios, com a sentença, nem ser nem não ser são. O mais provável, ele diz, é que não haja nada. Nada a não ser nós. Que não haja nada. Porque a natureza é caos. E do caos pode-se suspeitar que não haja, diferente de dizer não exista, né? Que não haja para o pensamento, haja do verbo haver, que não haja para o pensamento como o a ser pensado. E é nesse sentido que não há verdade. Há o nosso discurso. E o nosso discurso é da ordem do poder, do convencimento, da retórica, da oratória. Então, sem esse desarranjo dos sofistas no século V, não é fácil entender o que os filósofos fizeram e a filosofia repetiu por milênios. Que foi? E talvez só no século XX tenha sido visto assim por Heidegger, no século XIX por Nietzsche, e talvez não mais por ninguém mais. Não posso garantir isso, porque isso não teve nessa longa série de estudos que levou aos assassinos do Sol. O axioma óbvio para eles, para Platão e Aristóteles, de modo que não precisava ser demonstrado, só a história pode obrigar a essa demonstração, o axioma do começo oficial da filosofia foi o de que, se nós não soubermos o que é o ser,
substantivo agora. Passagem brutal. Se nós não soubermos o que é o ser, não sabemos nada. Estaremos, provavelmente, na posição dos sofistas. O desarranjo sofístico, o uso do poder da linguagem para convencer, o não ter conhecimento, e, no entanto, vender seu conhecimento como se conhecimento fosse. Tudo aquilo que os sofistas fizeram de horrível, assim visto por Sócrates, que atacou pelo flanco moral. Estaria certo. Eles teriam razão. Então, é preciso, antes de tudo, saber o que é ser. Substantivar e coisificar ser, de tal modo que a ontologia, uma teoria do ser, mesmo que não seja explicitada como uma, vamos chamar, disciplina, a primeira e obrigatoriamente primeira da filosofia, que pergunta o que é ser, afinal de contas? O que é real? De tal modo que depois eu possa perguntar, e é cognoscível o real? Porque se não for cognoscível, não há verdade. E os sofistas têm razão. Se for cognoscível, é um problema, porque a verdade está escondida, mas ela existe. E aí nós temos que elaborar métodos. Não havia essa questão de método antes. Temos que elaborar métodos, porque precisamos encontrar maneiras de desencavar sob nosso controle, porque nós não estamos mais junto com a natureza no seu movimento, seu, dela, movimento. Estamos aqui nós e ela lá. Então, se há verdade, se há cognoscibilidade do real já definido previamente, nós precisamos elaborar bons métodos. Platão fez a dialética, Aristóteles a lógica, e nós somos herdeiros longamente, sobretudo da lógica. E aplicar muito bem esses métodos. A questão de método passa a ser uma questão fundamental. E por muito, muito tempo. É só pensar que no século XVII, portanto, 21 séculos depois de Platão e Aristóteles, no discurso do método, foi que Descartes encontrou o primeiro princípio indiscutível e indubitável, que é o penso, logo existo. Então, encontrar método e aplicar bem o método, de modo a que daí se aprenda como é que se conhece. Uma teoria do conhecimento que deriva de uma teoria do ser, mediada pela construção do método, é, digamos assim, bem simplificadamente, a espinha dorsal, a linha, né, que amarra as diversas dimensões dos grandes sistemas. Isso tem como ponto de partida que é necessário previamente intuir para depois teorizar, mas aí já as coisas vão começar a se misturar, porque vai precisar do método, né? Intuir que ser é algo. Então, a substantivação de ser é o axioma da filosofia como ela apareceu, antissofisticamente, mas também embora essa de modo nenhum fosse a intenção de Platão, por exemplo, anti-pré-socraticamente. Os pré-socráticos, repito, nunca poderiam constituir a pergunta, muito menos torná-la uma questão fundamental, o que é ser? É impensável essa questão movida por um pré-socrático. Como assim, o que é ser? Eu posso dizer o que são as coisas, mas só posso dizer o que são as coisas porque as coisas são. Aí são isso, aquilo, aquilo outro. Mas ser não é nenhuma coisa. A passagem para ser é alguma coisa, é a coisa suprema. Não é uma passagem abrupta assim, porque os sofistas fizeram aí uma poderosa mediação. Quando experimentaram a presença do homem
entre todas as coisas, diferentemente do que os pré-socráticos tinham feito no século anterior, de modo que o fragmento de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. É um ethos totalmente diferente dos pré-socráticos. Os sofistas fizeram a grande ruptura, da qual os filósofos beberam. Sobre isso, estabeleceram um sistema de linguagem, o discurso, que não era a questão dos pré-socráticos, e sobre essa produção de um sistema de linguagem, agora, de um sistema discursivo do qual nós nunca nos livramos. Agora estamos na época das narrativas, etc., tem que se ver. E sobre isso, uma experimentação de um novo regime de verdade. A saber, não há. Verdade não há. E o que sobra de verdade não haver? É o poder. O poder do discurso. O discurso tem poder, e, portanto, ele se passa na ordem do convencimento, e essa ordem tem como método a retórica e a oratória. Retórica e oratória são método para o convencimento, não para o conhecimento, porque verdade não há. Então, esse desarranjo foi uma bela ruptura mesmo, daquelas que Foucault gosta, descontinuidade, de repente, né? Sobre a qual os filósofos constituíram a sua experimentação do que é ser. Porque perguntar o que é ser implica em admitir previamente e não discutidamente que há ser e não nada. Que, portanto, nem ser nem não ser são, não é, Gorgias, não é uma tese para ser admitida. Obviamente, tudo é. Né? Mas o que é que faz tudo ser? Algo que é de tal maneira, e aí universal e particular vão se cindir, né? Algo que é de tal maneira que é em sentido absoluto que determina o ser de todas as coisas. Isso é axiomático. Isso é indemonstrável em si mesmo. Demonstra-se derivadamente pelas teorias que decorrem disso, mas que não aparecem como decorrentes desse axioma. Aparecem como atuação da filosofia procurando conhecer todas as coisas que são. Tem uma série de coisas previamente determinadas aí para que conhecer as coisas que são possa ser uma tarefa, uma missão para a filosofia. E sobre isso, nessa dimensão, que é segunda ou mesmo terceira em relação ao axioma, o sujeito tem que ser algo, substantivar, sujeito não, ser. Ser tem que ser algo, substantivar, ser. Eles têm, Platão, Aristóteles, suas magníficas opiniões. São hipóteses muito bem estruturadas, muito bem pensadas, raciocinadas, transformadas por isso em teses, em posições, é o que teses quer dizer, posição, em posições a serem defendidas, a não serem violadas. E isso é que faz sua natureza dogmática. Então, enquanto eu andei procurando isso, eu encontrava isso. Tá? A gente, em geral, encontra o que procura, dependendo do modo pelo qual procura. Eram paradigmas mentais, intelectuais, paradigmas de legitimação do real, no entanto, previamente intuído, que há real.
E é alguma coisa que nós ainda não sabemos, mas saberemos. Esse é o axioma. De legitimação do real. E o real é, necessariamente, a dimensão inteligível de tudo que há. Portanto, as grandes intuições filosóficas são intelectuais, são mentais. Foram essas que eu fui procurando e achando. Hoje, a nossa experiência da habitação no mundo, no planeta, que se expressa em palavras como meio ambiente, que é um modo totalmente não geométrico de lidar com o espaço. A geometria foi desenvolvida desde os gregos, no que nos diz respeito para a nossa história. Não foram os gregos que inventaram a geometria, mas usaram a geometria para controlar, quebrar a potência do espaço, a potência de transformar, de agitar, de tornar intensivo um território, de conformar aquilo que ele, o espaço, contém, conformar, deformar, reformar, informar. Essa potência do espaço é disruptiva, é ameaçadora, porque ela conduz à multiplicidade e ao caos, precisava ser dominada. E a operação grega de dominar o espaço, impondo-lhe uma forma sempre certa, comprimento, largura, altura, o tempo não estava aí. De tal modo que o espaço, para o qual eles nem tinham palavra. A palavra hora não queria dizer espaço, queria dizer território. Um espaço medido, portanto, pela força de um deus. Tinha um marco inicial, que era um deus também, o deus marco, e um marco terminal. Entre esses dois marcos, a potência de investimento de um deus, de uma deusa, na proteção daquele território, era o território, era o espaço. Mas esse espaço é intensivo, ali acontecem coisas por causa da presença do deus. Por causa da presença da deusa, se trata de Atenas, por exemplo, a deusa Atena, né? Entre os marcos que constituem a cidade de Atenas e que não são marcos urbanos, geográficos, topográficos, são intensidades. Foi preciso controlar isso e a geometria controlou muito bem. E durante tanto tempo, na filosofia moderna, Descartes, Spinoza em altíssimo grau, Leibniz, a geometria, ainda Kant, de certa forma, a geometrização de tudo que existe era condição de possibilidade para que se pudesse saber controlar a dispersão, a multiplicidade, o excesso. Então, durou muito tempo isso. Na nossa época, a definir, a mim significa, começa no século XX, lá pela década de 80, quando os pós-modernos entraram em cena, ou começa no século XX, lá pela década de 40, quando saber e fazer, logos e techne, a tecnologia como um novo paradigma entrou em cena. Está muito perto ainda para se saber. Mas na nossa época, o espaço, tanto o ethos nosso, em relação, por exemplo, ao espaço, é expresso na locução meio ambiente, está fora da regência da geometria. Meio ambiente é volumoso, é enrugado, é denso de matéria, porque é a natureza toda, o planeta, e nós nela, e nós nele, afetando-nos reciprocamente, que é, outra intuição, então, a época geológica chamada Antropoceno. É uma época em que, diferentemente de todas as anteriores,
A ação humana produz resultados geológicos. E as transformações geológicas produzidas pela ação humana repercutem sobre nós, sobre a humanidade. E a tendência é entrópica, ou seja, a tendência é de destruição. É um outro ethos, eu estou falando só de espaço, né? Vale para tempo, vale para subjetividades, vale para o que é a humanidade. Então, é um ethos distinto dos anteriores, a saber se continua vinculado ao século XIX da história ou não, porque se diz que a história acabou nessa nossa época. Então, estou dando só um exemplo de que nós, possivelmente, pensamos, dizemos, somos e fazemos, segundo uma experiência de estarmos no mundo, e agora mundo é o planeta, com a natureza e nós, tudo embolado, mas não naquele sentido pré-socrático, da ordem, do equilíbrio da balança, porque a tendência dessa coexistência humano-planetária, que é mediada pela técnica, pela planetarização da técnica, a tendência de fundo é entrópica, é a da destruição. Pode ou não ser revertida, alguns dizem que nós já passamos do ponto de não retorno. Tudo que podemos é desacelerar um pouco para adiar alguns milhões de anos, não sei, a extinção da nossa espécie. Bom, nesse contexto, é que essas questões que eu formulei, não são questões? Sim, estão questionadas, cada uma no seu ensaio correspondente, mas são direções de estudo, porque os ensaios são apenas o marco inicial, é como fincar uma bandeira num lugar e dizer, bom, esse aqui é um lugar que eu estou reservando para mim, porque eu pretendo construir alguma coisa aqui em volta, armar uma tenda, acordar um riacho para ter aguinha fresca, né? Que aqui agora eu estou desenvolvendo a questão da pobreza, que é para mim a questão mais radical daquelas 6 que eu formulei. E aí, porque eu não estou mais procurando os ethoi, dos quais resultam sistemas de linguagem, dos quais resultam regimes de verdade, enquadrados por uma questão, ser verbo, ser sujeito, substantivo. Não mais enquadrados por essa questão que possivelmente chegou ao limite da sua fertilidade, talvez no século XIX, e nós ainda vivemos do impulso, da velocidade decrescente dessa questão ao longo do século XX, não mais essa, e, portanto, há uma desconfiança da minha parte de que nós não vamos mais encontrar agora, ou talvez eu possa dizer, enquanto durar a nossa época, mas, francamente, não posso saber, a não ser quando ela tiver terminada e se eu ainda estiver lá para dizer, olha, terminou, aparentemente, nunca se sabe com certeza, terminou essa época. Enquanto vigorarem as condições de possibilidade, dissibilidade, ser e dizer e fazer da nossa época, não são os paradigmas mentais determinados por um ethos, em cujo fundo estava a experiência de ser, verbo ou substantivo, que nós vamos encontrar. Vamos encontrar paradigmas de uma ordem prática. E isso é o motivo pelo qual, ou isso é a consequência decorrente de, prefiro dizer, o motivo pelo qual
eu tenho insistido tanto em que a filosofia precisa encontrar seu caminho para um empenho ético, ou seja, para um empenho reflexivo, não vai deixar de ser filosofia, um empenho reflexivo na vida, e não em a vida, mas nas nossas vidas comuns e que nós fazemos e o que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns. Aí. E aí nós não vamos encontrar paradigmas teóricos, regimes de, não que tenha deixado de existir a teoria do conhecimento, a epistemologia, claro que continua existindo. O que eu estou propondo e tentando andar nessa direção é que os paradigmas propriamente ditos da nossa época são práticos, não imediatamente da ordem do inteligível explicativo, mas práticos. Sobre isso nós temos que refletir e fazer teoria. Sim. Mas a ordem prática precisa ser reconhecida já na pergunta sobre os paradigmas. Então, quando eu perguntei sobre o paradigma pandêmico, eu estava dirigindo a minha pergunta, minha inquietação, porque nós estamos morrendo, não para o que é pandemia, que é a pergunta que a filosofia sempre fazia. Para os filósofos não é difícil ir para uma mesa redonda sobre qualquer coisa, né? Dá-se o enunciado. E aí o que o filósofo faz? Decompõe o enunciado e pergunta o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. E vai refletindo sobre isso e no final sai, em geral, muito bem. Não, a pergunta não é o que é pandemia. Já podia separar em pan, demos, sei lá. Né? A pergunta é o que a pandemia faz. A pandemia nós estamos vendo. O que a pandemia faz como parte da densidade de uma experiência ética, de um ethos, que consiste, na instância de que eu estou falando aqui, em algo expressável pela locução meio ambiente e pela palavra antropoceno. O que nesse contexto, que é a parte visível, apreensível imediatamente, porque o resto é submerso, nós não podemos ver inteiramente o paradigma segundo o qual vivemos. Mas a parte visível, sobrenadante, a famosa ponta do iceberg, do ethos da nossa época, que se deixa expressar. Só depois nós saberemos se isso faz um sentido completo ou se é esse mesmo sentido. Para nós hoje, para mim, estou propondo para vocês, se deixa expressar em termos como meio ambiente e antropoceno, o que é que a pandemia faz conosco que ela mata? E aí novos regimes de subjetivação, de ser sujeito quando a subjetividade se constitui de tal modo que a vida nos é apresentada pela morte. Novos modos de experimentar o tempo, presente suspenso, de experimentar o medo novo, que não é medo de coisa, do lobo mau, do bicho, do que for, mas é o medo da impermanência. E, portanto, uma nova relação também com a morte. Tinha se tornado uma morte longa, muito velha, e, de repente, ela pode ter 15 dias. E nós simplesmente não sabemos. Não temos pré-aviso, a não ser os sintomas. Mas logo depois a gente pode ter morrido. Né? Não temos pré-aviso, porque ela se dá ao acaso de contatos, que nós tentamos evitar. De modo que muitas vezes se perguntam, mas onde foi que ela pegou o Covid?
a ponto de ter morrido disso. Então, instituiu-se aí uma insegurança, uma natureza aleatória do nosso sermos sujeitos, lidarmos com o espaço, o tempo, a morte e o medo. Isso é o que a pandemia faz. Quer dizer, deveria nos levar a fazer, refletindo sobre isso que ela faz. Encontrar sentido, que pode se expressar sob a forma de teoria, mas também de políticas, de éticas, de estética. Né? Procurar o sentido que tem essas coisas, essas 4 ou 5 coisas que eu falei aqui. Assim também para a pobreza, em que nós estamos agora. A pobreza é, em geral, apropriada pela economia, pela sociologia, eventualmente pela antropologia. Não é pela história. Não é provavelmente um objeto de reflexão filosófica. Precisa ser agora, se nós quisermos ser, e pudermos, ser fiéis a um deixar vir e, ao mesmo tempo, puxar com energia a filosofia para o território da vida, para o território ético e político, que é o que eu tenho tentado fazer desde 2018, aqui na ECO. E aí, o que eu vou encontrar é um paradigma, neste caso, claro, isso não estava pré-determinado, né? Neste caso, o que eu encontrei fará sentido ou não, e é o que a gente vai tentar refletir aqui, é um paradigma de humanidade. Muda a qualidade do que é ser humano, que era um banal para nós, porque o homem, ou bem era a medida de todas as coisas, ou bem era o locutor do poder, como orador, como retórico, se a gente pensa como sofista, ou era aquele capaz de pôr em questão o que é ser. Ninguém mais pode, o homem. Ou é a suprema criatura. E suprema porque está na relação de imagem e semelhança com o Criador, que é algo, é Deus, é uma coisa, porque ele tem ação da qual decorrem efeitos. Portanto, ele é causa, e causa é uma coisa. E depois, sujeito moderno. Homem é sujeito. Isso é tão indubitável, isso é tão evidente, que a humanidade, então, está nessa ordem da subjetividade, ou na ordem de um humanismo, ou na ordem de um criacionismo, enfim, tem estado, vinha estando. E o que eu estou propondo agora, em função dessa primeira reflexão que eu fiz, está no ensaio, agora todo o resto vai acontecer aqui, é que a humanidade deixa de ser, no plano dessa reflexão, deixa de ser a qualidade comum de todos os homens e mulheres e passa a ser um constituído, um construto do paradigma pobreza. E aí eu antecipei algumas coisas que vão voltar mais reflexivamente, senão não se entende essa frase que eu acabei de dizer. Que a pobreza seja um paradigma. E paradigma da humanidade, nada menos, da humanidade. Então, eu adiantei aqui a divisão de a humanidade, um abstrato, em 2 concretos, 2 meias humanidades, a humanidade dos excluídos estruturais, quiçá irreversivelmente. Não sabemos. Eu não sei.
uma meia-humanidade cuja tendência de fundo é entrópica, portanto, é a da multiplicidade tendente ao caos, à indiferenciação, à morte. Isso é puxado via teoria da informação da segunda lei da termodinâmica, isso é histórico dos estudos de comunicação. Está lá no primeiro quarto do século XX. E uma meia-humanidade que eu formulei aqui como um enclave, quer dizer, quero evitar a palavra todo, um local dentro de um global. O global da humanidade é dividido em uma meia-humanidade caracterizada pela pobreza que conduz a humanidade entropicamente, e um enclave, porque é menor, embora eu diga meia-humanidade, um enclave de informação crescente, quer dizer, de organização crescente, que é a da riqueza, que implica toda a questão das desigualdades, de justiça e injustiça, que estão amarrados nessa questão fundamental e paradigmática da pobreza. Então, adiantei alguns números que nós conhecemos, o 1% que acumula 25% da riqueza do planeta, os 10% que acumulam 46%, 50% da riqueza do planeta, 3 bilhões aproximadamente de pessoas que são praticamente meia humanidade, que ou bem vivem com $1 por dia e estão próximos da morte por fome, quase 1 bilhão desses 3 bilhões está nessa situação de morrer de fome, efetivamente, morrer de fome, sem metáfora. A gente tem fome entre uma refeição e outra. Devia até vergonha de dizer isso. Fome é quem não come, não é quem ainda não comeu, porque a hora ainda não chegou. E mais o resto, para esses 3 bilhões, aproximadamente 3 bilhões, esses cortes, essas linhas de corte, são evidentemente arbitrárias. Foram dadas pelo Banco Mundial, pelo IPEA, aqui, IBGE e outras instituições internacionais, como o Banco Mundial, são determinadas linhas de corte para avaliar acessos à comida, a um mínimo de infraestrutura sanitária, a algum nível de educação. Então, isso vai de $1 a $5, em números redondos, com os quais meia humanidade vive. Então, 1%, 10%, todo o resto, 90%, 80% da humanidade vivem em regimes diferenciados de acesso à vida. Entre a meia humanidade, que vive entre 1 e 5 salários mínimos, e 1% ou 10% que vive com metade da riqueza do planeta, existe, vamos dizer, uma classe média que vive de uma situação de muita precariedade, portanto, de possibilidade permanente de cair nos 3 bilhões. A gente, em sociologia e economia, chama de proletarização da classe média. A classe média baixa também, classe C, está por aí. E uma classe média variada que nunca se aproxima dos 10%, muito menos do 1%, mas que às vezes é considerada rica. Rico é quem ganha por volta de R$10.000, 10 salários mínimos. A partir daí, é-se rico. E não se é mais pobre, mas não se é rico. Quando rico é definido pela apropriação de 25% ou de 50% da riqueza do planeta. Essas pessoas não estão
dentro desses 1 ou 10%. Estão, portanto, mais ou menos flutuantes entre esses e aqueles 50% de pobres. Mas eles estão no enclave, porque eles consomem. E consumir é a regra de viver no mundo globalizado pela eficácia tecnológica. É consumir. Consumir imagem, consumir simbolicamente, consumir pessoas, consumir corpos, subjetividades, vídeo Instagram, subjetividades, bens e serviços, claro, valores imateriais, consumir imateriais. Então, mais ou menos, às vezes mais para menos do que para mais, essas pessoas estão no enclave porque, em níveis diferentes, consomem. Estão fora dessa meia-humanidade aí os que não consomem. Esses é que são aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Então, tem números. Existem números. E existem números e eu adiantei também um pouco em função disso, de estudo, natureza paradigmática, estarmos voltados para as dimensões éticas e políticas da existência, quando tratamos da pobreza. Existem maneiras de pensar os pobres. Existiram diversas maneiras de pensar os pobres. Nós vamos ver daqui a pouco, talvez não nessa aula, porque eu vou parar daqui a pouquinho para a gente poder começar a conversar, diversas maneiras de pensar os pobres segundo as épocas. Vou ver se eu encontro aqui uma anotação que eu fiz para já antecipar isso. É uma coisa interessante. Agora eu provavelmente não vou encontrar. Sim, está aqui. Eu formulei aqui uma hipótese antecipada, vai ter que ser pensada, sobre os pobres, com essas características aí que a circundam. Mas não há pobreza em si. Essa pergunta, o que são os pobres ou o que é a pobreza, seria, de novo, uma pergunta de índole filosófica muito antiga. Qual é o ser, e isso quer dizer o invariante, desse objeto, dessa coisa, que nós queremos conhecer segundo a sua verdade, consequentemente, segundo seu ser. Isso é uma pergunta que Aristóteles poderia ter feito. Era assim que ele funcionava. Mas não existe uma pobreza em si. Cada época, cada modo de produção tem os seus pobres. Nós temos esses, que eu defini previamente, segundo tendência entrópica ou tendência informacional, segundo serem o fundo da humanidade, os pobres, ou serem uma superfície de informação crescente, chegando a um limite crítico, aparentemente, nesse momento, os ricos, caracterizados aí, pobres e ricos, segundo a tendência entrópica, a tendência informacional, nada, portanto, pelo menos ainda, de
julgamento maniqueísta, bem e mal. E disse também, bem antecipatoriamente isso, que a qualidade paradigmática da pobreza é que ela não é um paradigma teórico, um paradigma intelectual, de inteligibilidade da humanidade, já vimos, mas que ela tem a natureza prática, porque é aí que nós estamos, moral, acusatória. Então, há um paradigma que não é intelectual, é ético, e esse paradigma, que é o da pobreza, se caracteriza por ser moral e acusatório. Isso é não óbvio, totalmente não óbvio. A gente vai ter que chegar aí. Mas eu inseri aí, fiz uma cunha, só para dizer que não existe a pobreza. E quando eu digo a pobreza propõe, é o paradigma da nossa época. Isso não é óbvio e nunca foi assim. E o paradigma da nossa época não é de inteligibilidade, esse é a pobreza, mas é moral e acusatório. Tanto é de uma ordem ético-política. Para não parecer que isso tem uma qualidade teórica excessiva, assim, eu trouxe para cá apenas duas maneiras de conceber pobreza, os pobres, diferentemente em épocas passadas, na Antiguidade Tardia, na Idade Média. Foi minha escolha. Uma escolha que talvez se justifique pelo fato de que aí já não se tratava mais de escravos. Os pobres, simplesmente. Então, para os estoicos, aí estamos falando do século 3, 2, 1 antes de Cristo, e sobretudo aí o 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo. Os estoicos duraram ainda um tempo, né? Até o 3, mais ou menos, da Era Comum. Os estoicos, então pessoas como Cícero, Sêneca, encaravam a pobreza como um caminho para a sabedoria. Nada de moral, acusatório, paradigmático, entrópico funcionava aí. Um caminho para a sabedoria. Eu acho que foi Sêneca, sim, foi Sêneca, um desprezo pelas riquezas. Desprezo, não exclusão. Era possível buscar riquezas. Aquele que não as buscasse por desprezá-las, não por ser incapaz de obtê-las, capaz socialmente falando, de obtê-las, aquele que fosse capaz de desprezá-las seria pobre, materialmente pobre. Era como muitas vezes os estoicos eram vistos. E os epicuristas? Epicuro dizia: eu preciso de muito pouco para ser feliz. E como ele definia a felicidade como prazer, isso depois foi entendido como o epicurista, aquele que bebe bem, come bem, sabe muito a qualidade das coisas. Até hoje se diz, fulano não é um epicurista, ele escolhe aquele vinho da safra de tantos, nada disso. Epicuro se orgulhava de dizer: eu preciso de muito pouco. Aliás, Sócrates também fez isso. Eu preciso de muito pouco para ser feliz. Isso significa para ter prazer, se a felicidade é o prazer. Então, a representação desses filósofos práticos, né, essencialmente muito teóricos, existia uma física, uma ética, uma lógica importante, mas na sua vida eles eram pobres. Podiam ser pobres, não era requisito para ser filósofo epicurista ou estoico ser pobre.
Mas o caminho para a sabedoria, o desprezo das riquezas, é a pobreza. Pobreza desejada. Entre os hebreus, para nós pensarmos nessa outra fonte da nossa ocidentalidade, que aparece tão pouco aqui, porque a gente está falando de filosofia grega. Né? Mas agora eu estou falando da nossa cultura, e a nossa cultura recebe dos gregos como recebe dos judeus, dos hebreus. Então, para os hebreus, o pobre é aquele que não se faz de besta diante de Deus, não quer ser esperto, ne pas faire le malin, não fazer o sabichão, não tentar enganar Deus. É aquele isso, não tenta enganar Deus, não usa de esperteza, ele é interiormente e humildemente disponível. Nós encontramos várias vezes passagens no Antigo Testamento em que Deus chama Abraão, chama Isaías, chama Malaquias, chama os seus escolhidos, seja patriarca, seja profeta. Ele chama pelo nome e a resposta é: aqui estou. Então, aqui estou é um modo de presença que se põe disponível e que implica numa humildade diante daquele que chama e que não se sabe quem é, mas que tem o poder de chamar. E, portanto, a reação daquele que é chamado é dispor-se a corresponder, a honrar o chamamento. Aqui estou. Aí Deus chamava três vezes eles diziam aqui estou, mas isso é da estrutura simbólica, né, dessa cultura, dessa religião. Então, o pobre não é o que não possui bens. Pode até ser, claro, mas é aquele que interiormente e humildemente se dispõe. Dispor-se é pôr-se diante, né? E também estar à disposição. Faça comigo o que for para você, esse que me chama, aquilo que for para fazer comigo. Eu cumprirei. Então, esse é o pobre. No Antigo Testamento, portanto, a experiência hebraica, muito religiosa, evidentemente. Claro, é o determinante dessa cultura. No Novo Testamento, portanto, na experiência cristã, que não é o mesmo, não é a mesma experiência dos hebreus. Disse que o Deus dos judeus e dos cristãos é o mesmo. É discutível, porque um Deus que cria e depois se ausenta não tem as mesmas características de um Deus que cria, entra na história e sai dela, mas deixa da sua presença um intermediário, um interlocutor, que é o Espírito Santo. Um Deus que é um, é uma religião monoteísta, mas é três. O que cria, o que vem e sai, e o que fica. Mas, bom, é um monoteísmo, portanto, é um Deus só. Talvez não seja exatamente a mesma compreensão de Deus, mas é um Deus só. Vamos dizer que é o mesmo. Mas o Novo Testamento acrescenta aos pobres, ao ser pobre, paciência e amor. Então, aquele que julga e condena
aquele que usa a lei, que vive em torno da lei, que é frequentemente um hipócrita da lei. Isso tem passagens muitíssimas. Os 4 testemunhos evangélicos, né? Jesus conversando com os doutores da lei, com os fariseus, que aplicavam a lei em qualquer circunstância, e, muito frequentemente, nessa aplicação, desconheciam a vida e suas qualidades e suas necessidades, como, por exemplo, curar alguém que vai morrer num sábado, quando um judeu não deve trabalhar, fazer nenhum esforço. Essa é a passagem das mais famosas, né, do Novo Testamento, na tensão entre Jesus e os fariseus, que eram uma das castas, uma das ordens, né, do povo judeu. E Jesus era judeu, né? É preciso lembrar disso. Jesus nunca se converteu ao cristianismo. Então, mas acrescenta-se aí a paciência e o amor. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, as cartas aos Coríntios são lindíssimas, né? Vale a pena ler, onde tem todo aquele hino ao amor. O amor é paciente e tudo crê. E depois, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que soa oco. Enfim, é muito bonito. Então, ali ele diz que Cristo, de rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É outro tratamento da pobreza, um tratamento positivo, como o dos estoicos. Os estoicos tinham muito a ver com o cristianismo, sobretudo Sêneca, que é dos mais importantes, do estoicismo romano, que é o que nós conhecemos melhor. Disse até que ele tinha correspondência com São Paulo, que ele conhecia São Paulo, e que era um cidadão romano. Ele era um judeu, nascido na cidade de Tarso, que era uma cidade romana, teve uma educação judaica e grega, era um cidadão romano, usou inclusive esse privilégio quando foi preso mais de uma vez, ser tratado como um cidadão romano. Então, não é impossível mesmo, né, que Sêneca o conhecesse, que essa carta existe, nunca ninguém encontrou, né? Mas tinha congruências bem interessantes entre o pensamento estoico, tardio, romano, e esse pensamento que São Paulo está exprimindo aqui. Os estoicos diziam: a pobreza é um caminho para a sabedoria, desprezar as riquezas. E o que São Paulo diz aqui, e não diz a mesma coisa, mas está bastante próximo, na paralela, é que Cristo, de rico, afinal ele é Deus, de rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Há, portanto, uma positividade na pobreza. Cristo veio para os pobres. E veio para os pobres porque nos pobres está a humildade, aquela de que os hebreus falavam, né, e praticavam, está a humildade e o amor necessários à salvação. Vamos pôr no lugar de sabedoria, dos estoicos, salvação, necessários para a salvação. Eram, portanto, intrinsecamente, o que não quer dizer todo pobre era isso, mas eram intrinsecamente justos, por serem pobres. Na Idade Média, a Idade Média naturalmente herdou isso e desenvolveu, sobretudo, a relação com os outros da caridade. Caridade hoje é uma palavra bastante mal vista, até desprezada, quem sabe mesmo desprezível. Caridade é alguma coisa como dar aos pobres, dar esmola ou destinar, a minha fundação destina, a fundação do Gates, né, ele da mulher, destina recursos imensos para os pobres. Isso é give to the poor, é a caridade. Mas a palavra
de onde caridade vem, está também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele, depois de investigar o amor, etc., ele diz: temos então, ou seja, nos restou, temos então a fé, a esperança e ágape, que escreveu em grego. Ágape é a palavra para dizer todo o amor que não é eros, que envolve, portanto, a amizade, a comunidade, o estar em comum, amoroso. Temos a fé, a esperança e ágape. A palavra caris significa graça. Então, a tradução normal é a fé, a esperança e o amor. Por que amor acabou sendo traduzido por caridade, caritas? Por causa do radical caris, que quer dizer graça. O amor é a graça de Deus, diretamente. Porque ele completa dizendo: mais importante, no entanto, é o amor. Essa é a graça. E aí deu caritas, em latim, vem direto de caris, a graça. Deu caritas e caritas virou a caridade, quer dizer, uma maneira de um pouco limpar a sua culpa de ser rico, dar aos pobres. Bom, dar aos pobres. Então, na Idade Média, a caridade supõe a pobreza. Os monges medievais do Ocidente e do Oriente, portanto, por serem cristãos, os monges medievais, os bispos, exerciam a caridade porque havia a pobreza. E a pobreza era estimável, porque Cristo foi pobre. Houve imensas discussões sobre isso, heresias, um choque, mas aí já era século XIII, entre os franciscanos. São Francisco exerceu a pobreza no mais alto grau. Ele tinha uma túnica. Está lá, dá para ver em Assis ainda, toda remendada. Né? E ele queria que a igreja fosse pobre. E isso gerou uma enorme discussão, porque há pobres porque há ricos. E a igreja precisava ser rica para poder fazer a caridade, para poder dar aos pobres. Ela não tinha que ser pobre como Cristo foi. Então, isso foi uma discussão importante. O Papa João XXII, que era um Papa de Avignon, né, naquele período em que a igreja estava na França, não estava em Roma, pensou mesmo em extinguir a ordem franciscana. Tamanha era a tensão entre a riqueza da igreja, a pobreza dos pobres e a caridade que a igreja fazia aos pobres, por serem pobres e por pobre ter sido Cristo, que com a sua pobreza nos alimentou, nos deu uma riqueza. A humildade agora, a humildade dos pobres na dimensão cristã, é, sobretudo, a humildade estimável, é, sobretudo, espiritual. Claro que os pobres são pobres materiais, né? Ou não há pobreza. Mas nos pobres se encontra, por causa da disponibilidade, isso vem lá dos Hebreus, por causa da paciência. Paciência significa aqui tanto a espera de algo que virá, quanto a esperança de que algo venha, quanto o sofrimento de não vir algo, onde paciência tem tanto o sentido de patire, sofrer, quanto o sentido da paixão, passio, né? Da paixão, que é tanto o sofrimento, a paixão de Cristo, quanto o enamoramento, o ser apaixonado, na
paciência combinada com o amor a essas dimensões. Então, para os monges, para os bispos, para a igreja medieval, a humildade, e aí já vimos a humildade e disponibilidade ali com os hebreus, né? A humildade espiritual, a paciência e o amor, a humildade espiritual dos pobres é um elan na direção de Deus. Portanto, a pobreza, nesse sentido, é boa. É uma interpretação daquilo que Jesus disse, que com mais facilidade um camelo passa pelo fundo de uma agulha do que um pobre entra no reino, um rico entra no reino dos céus. Isso é discutido hoje, porque havia nas cidades orientais uma porta pela qual os camelos passavam. Era estreita, dava para passarem os camelos, e ela tinha a forma de uma agulha. Não sei se isso é muito especioso como interpretação. Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha e atravessar aquela porta do que um rico chegar ao reino dos céus, né? É uma interpretação possível, um pouco mais materialista e cética. Mas talvez o que ele estivesse querendo dizer ali é os ricos, por o serem, por não terem aberto mão, como eu fiz, da riqueza para iluminar, para gratificar a pobreza, para enriquecer a pobreza, os ricos, porque não fazem esse movimento, têm mais dificuldade de ir para o reino dos céus do que os pobres, porque os pobres têm um elan, um direcionamento, uma força espiritual alimentada pela paciência, pelo amor, pela disponibilidade, pela humildade, que os conduz mais para perto de Deus. Sentidos, portanto, bastante positivos. Desde os estoicos, encaminhamento para a sabedoria, até aqui, na Idade Média, a maior possibilidade de chegar a Deus. Sentidos positivos. É claro que a materialidade bruta da pobreza não era vista com alegria, mas com fatalidade era. Era uma fatalidade ser pobre. Os antigos gregos já sabiam disso. Heráclito, meu querido Heráclito, Aristóteles, disseram de maneiras diferentes que a pobreza ali, a palavra era escravidão. Uns nasceram ricos e outros nasceram escravos. Uns nasceram livres, outros nasceram escravos. De modo que a escravidão ou a pobreza é de uma ordem, era de uma ordem natural. E não havia muito ali a fazer. Claro, não se pensava em termos de revolução social, de transformações sociais significativas. Agora, se está pensando não no sentido de transformar a sociedade numa sociedade capaz de incorporar os pobres, mas dando um sentido positivo aos pobres na direção do que há de mais rico, a sabedoria e a proximidade de Deus. A sabedoria e a salvação. Os pobres são mais salváveis, digamos assim. Na nossa época, a pobreza é o caroço do nosso modo específico de estarmos no mundo. E é nessa direção que vai a proposta, que eu já adiantei aqui, que melhor nós vamos discutir em seguida, de a pobreza ser paradigmática, quer dizer, ela conduz a humanidade, essa da nossa época, não é século XVII, século XVIII, é do final do século XX para cá, nesse momento que nós estamos vivendo, determinado pelo consumo e pela disponibilidade tecnológica, que, evidentemente,
pelas linhas de corte que nos deram, metade da humanidade não tem, nem consome, nem tem a disponibilidade das técnicas para se fazer presente no mercado mundo, ou entrar no enclave, que a gente pode chamar, então, da vida condomínio, vida protegida do 1%, 10% e dos flutuantes, que completam aí os outros 50%. Então, eu só queria dar esse pequeno recuo à Antiguidade Tardia, à Idade Média, fiz até uma chegadinha rápida agora aos gregos, Heráclito, Aristóteles, porque era assim que se pensava. Quer dizer, a cidade grega e a condição para a existência da filosofia é que haja escravos. Porque, havendo escravos, existem homens livres, aqueles que não precisam se preocupar com as coisas materiais, e vão, então, se ocupar das coisas do espírito, comendo e bebendo nos banquetes. E isso expressa uma maneira de lidar com a pobreza, naturalizando-a. E depois nós vimos essas outras aqui. E chegamos aqui no nosso momento por causa, repito, de termos na globalização, de termos feito a globalização pela planetarização da técnica e, com isso, termos transformado o mundo num grande mercado de tudo, de bens a corpos e imateriais, dos quais os pobres estão excluídos por definição, porque não consomem, inclusive às vezes não consomem o mínimo para manter a vida e morrem de fome, ou não consomem o suficiente para terem acesso aos bens imateriais da cultura, por exemplo. Então, com isso, a gente tem um pouco não vou chamar de relativização, mas uma perspectivação de que, quando nós estamos falando de pobreza agora, estamos falando de alguma coisa que não cabe nas qualificações da pobreza que foram feitas há tanto tempo. Estou pensando do século III a.C. ao XX. São 17 séculos, é um bocado de tempo. Que tinham outras. E, remontando ainda aos hebreus, tanto tempo mais atrás, que a pobreza foi tratada de outra maneira. Hoje eu estou propondo, ela é paradigma da nossa humanidade. E é paradigma por causa da sua qualidade entrópica e por causa da existência como enclave dos ricos. Tem aqui um contato. Esse contato, a gente vai ver, é como das placas tectônicas que se batem. Um contato que não se resolve por uma superação dialética, como o século XIX nos propôs. Aí não usando o termo pobre, mas usando o termo classe. Dominante e dominado. Mas não se afasta demais do que eu estou dizendo aqui. Mas lá eles tinham a expectativa, a esperança da superação dialética, a revolução sendo a mais evidente dessas superações, porque libera. Nós não temos revolução no horizonte. Pode ser que venhamos a ter. Enquanto não tivermos, eu sou obrigado a usar o modelo de tensão, de contradição, se quiser usar a palavra moderna, de Heráclito. A tensão é constitutiva, não tem superação da tensão. Não tem dialética aqui em Heráclito. Vou usar. Estou de novo antecipando, apenas para dar uma maior qualificação do que significa aqui pobreza. Não é a falta de grana no bolso. É também, claro, pobreza material. Mas é mais do que isso, se eu posso falar da pobreza como paradigma, linha de força, a mais pesada determinação da humanidade na nossa época. Por isso é que eu fiz questão de olhar para outras épocas e ver que a pobreza ali era outra coisa. Na nossa época, então, nós temos que ter algumas determinações qualitativas da pobreza na nossa época, que é o que a gente vai ver, então, começar a ver na aula que vem. E por aqui paro.